Bom, estamos hoje aqui no Unisalesiano com uma grata visita, que é o engenheiro e administrador Robson, da Colormac, diretor industrial da Colormac, que nos brindará com uma conversa muito gostosa a respeito de robótica, de indústria 4.0, de mercado, enfim. A Colormac é uma empresa de Araçatuba, conhecida internacionalmente. Então, hoje estamos aqui com a professora Priscila, do curso de Engenharia e Administração, o professor Hércules. Eu sou Edival Rodrigues de Viveiros, leciono no Unisalesiano nos cursos de Engenharia. Então, hoje será um podcast bastante descontraído, bastante legal, que a gente vai tentar assim, estimular, né, os nossos estudantes aí dos cursos de Administração, de Engenharias e outros. Então, já agradecemos a reitoria, a toda a equipe aqui do Comult, que não mede esforço para que esse tipo de evento ocorra. Então, já damos a nossa boas-vindas, né, ao Sr. Robson, e já deixamos aí a palavra para ele e também para os nossos professores. Bom, pessoal, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. Para mim sempre é um prazer estar no mundo acadêmico, né? Eu realmente, na minha trajetória de estudante, eu sempre fui muito grato à universidade, às minhas escolas, aos meus mestres, né? Então, eu sou natural do Paraná, nasci numa cidadezinha chamada Piraí do Sul. Aí fiz meu primeiro grau, segundo grau e migrei para Curitiba. Fazer o cursinho, fazer vestibular, aquela história de um sonhador do interior que quer buscar algo na vida sempre, né? E aí entrei na faculdade, na antiga Universidade Católica do Paraná, que hoje chama-se PUC, fazer engenharia da produção, né? Me formei lá em engenharia da produção e em seguida já engatei o curso de administração de empresas também, que era na FAI, que é era uma co-irmã da Católica. Inclusive meu certificado de administrador também vem da própria Católica. E aí começou minha vida profissional. Entrei como estagiário na Prosdóximo, aos 18 anos. Eu fui contratado curiosamente pela área de RH, para atuar em RH, para fazer descrição de cargos, para um plano de cargos e salários que a empresa ia montar. E eu fui designado a fazer, evidentemente, dentro da indústria, descrever cargos, né? E foi aí que eu comecei minha vida. E isso me deu uma bagagem muito grande, que eu acabei conhecendo toda a operação da empresa. E aí eu fui efetivado, e aí comecei minha trajetória de trabalho, né? Então eu tive algumas curiosidades na minha vida que foram pura coincidência. Eu fui o supervisor mais novo da Prosdóximo na história dela, com 22 anos, que na época era difícil, né? Aí também atingi o grau gerencial aos 24 anos, também era difícil, né? Porque meus colegas eram tudo mais sêniores, pessoas de 40, 50 anos, mas foram oportunidades que foram surgindo, nós fomos trabalhando dentro da empresa, e eu sempre tive uma curiosidade por parte sempre da tecnologia e também da gestão. Então eu juntava as duas coisas e foi aí que a gente montou um modelo dentro da Prosdóximo de mini fábricas, com uma relação cliente-fornecedor interna, como se tivesse várias empresas dentro da empresa, dentro de uma mesma empresa, e assim a gente tocou a trajetória. Então eu cheguei a gerente de produção na Prosdóximo, e depois eu saí, depois de 12 anos de trabalho, eu fui contratado pela Chrysler, que é uma montadora de veículos, onde eu fiquei só 2 anos, porque a empresa começou e na sequência ela fechou. Porque o produto que ela ia montar, que era uma caminhonete Dakota, ela simplesmente, naquela época, estava uma relação de dólar e real muito parecida. Então foi um erro estratégico, talvez, da companhia, e quando nós começamos a produzir, inviabilizou pelo custo. Aí eu migrei para Tupi, uma grande fundição de Joinville, que na época tinha 8 mil funcionários. E por que eu fui para Tupi? Eu era uma pessoa um profissional de linha branca, por causa do modelo de gestão, que o presidente de lá queria implantar um modelo de gestão, comunidades de negócios também, relação cliente-fornecedor interna, e eu assumi a primeira diretoria minha na Tupi. Então eu fui trabalhar na peças de engenharia automotiva. E depois passei 5 anos lá, aí fui guindado, a Miller foi me procurar para instalar uma nova fábrica de fogões. O Grupo Miller, ele está situado próximo de Blumenau, numa cidade chamada Timbó,
é muito próximo, em torno de 20 quilômetros. E assim eu fiquei lá por 18 anos. Montei a fábrica, aí assumi toda a diretoria industrial também da Miller, e é onde a gente iniciou, né, a nossa saga de levar tecnologia para dentro da empresa, né, até atingir em grande parte da empresa já a indústria 4.0. Né. Eu sempre fui um entusiasta, né, de modelos de gestão como o Lean Manufacturing, né. Também tenho formação em Six Sigma, fui Black Belt, que eu fiz todos os programas também. Então, toda essa parte de gestão, e eu tive o privilégio, que eu já estou há mais de 30 anos na indústria, né? Então, eu passei os vários ciclos da indústria. As fases. As fases da indústria, né? Então, aquilo que alguns chamam de modismo, eu sempre chamei de fases, né? Quando eu formei em administração, era a moda falar em planejamento estratégico. Sim. Né? Então, era aquela fase. Depois, peguei a fase da reengenharia, né? O seu Hammer lá, que até se suicidou, não sei porquê, né? Que o pessoal confundiu o projeto de reengenharia com enxugar a estrutura, né? Uhum. Então, passei. Depois, peguei a fase de mudança, vamos mudar ou morrer, o slogan, né? E hoje a gente está na fase da inovação, né? Então, tudo é inovação. Então, esses motes da administração que vem ao longo do tempo, que vem acontecendo. Eu sempre digo, não só é uma moda, sempre contribui para uma evolução. Então, eu sempre digo ao meu time, né? A gente não muda, a gente evolui. Né? A mudança é traumática, então a gente não usa muito sistema, a gente sempre está em evolução. Uma adequação. Adequação. E não gerar resistência para isso, senão a gente sofre. Então é um processo que a gente foi levando. E hoje eu estou na Colormac, estou há pouco tempo aqui em Araçatuba, 90 dias, né? Estou bastante entusiasmado com o projeto aqui que eu fui desafiado para trazer para a Colormac a minha experiência, né? E transformar isso realmente em ação, em atividade e transformando a empresa cada vez, levando ela mais para o mundo tecnológico também, né? Com automação, com sistematização dos processos e etc. Né? Hoje o grupo está com 3 empresas, né? Uma aqui em Araçatuba, uma em Feira de Santana e outra em Linhares. Então a gente vai estar agora coordenando esse projeto dentro da indústria para dar mais esse passo para a Colormac. Interessante. E como que o senhor imagina a participação, digamos assim, a contribuição da universidade ou do meio acadêmico nisso? Como que essa relação pode ser boa ou não? Como que o aluno, digamos assim, de engenharia, de administração, ele participando desse processo da indústria, como funcionário, como um colaborador? É bem interessante essa pergunta, né? Porque eu sempre procurei buscar a interação com as universidades. Tanto onde eu trabalhava em Blumenau, como em Joinville, na Tupi, eu cheguei até a lecionar em curso de pós-graduação, um período lá com o pessoal. Então, o que falta mais é essa aproximação, né? Porque a fonte da indústria, das pessoas, dos colaboradores, estão nas universidades. O conhecimento, a formação, a visão. Então, quando essa visão está aberta e vai para dentro da indústria, isso facilita para a indústria, para você evoluir. Mas precisa se aproximar mais, né? A universidade ter uma realidade mais próxima do que é a vida como ela é dentro de uma indústria, e a indústria utilizar mais esse manancial, canal, né? manancial de conhecimento, esse canal, e juntar, fazer esse casamento, porque isso é muito comum em outros países. Quem dá banho nisso aí, hoje eu digo, é a China. A China trabalha muito com universidades, né? Tem uma parceria muito grande de indústria com universidades. Os outros países, americanos e europeus, também trabalham muito. E tem muito investimento em parceria, né? Muitas empresas que antes chamavam-se, hoje a gente chama de as startups, antigamente tinha um nome, era a mesma coisa, era incubadoras, né? Acho que os professores se lembram das tal das incubadoras, né? Eu fiz um meu MBA no Texas, em Austin, na universidade, e lá nasceu a Dell, né? A Texas Instrument nasceu lá. Então, foram incubados dentro da Universidade do Texas, né? Então, nós precisamos aqui no Brasil se aproximar mais da universidade. Uhum. É mão dupla, né? As duas partes têm que ter essa boa vontade, porque é uma fonte inesgotável de conhecimento.
Sr. Robson, com toda essa sua trajetória, toda essa experiência, inclusive essa sua experiência no Texas, nos Estados Unidos, e a gente sabe que os Estados Unidos é muito comum trabalhar indústria e universidade. Para eles isso é muito comum, né? A indústria apresenta um problema e os alunos irão lá resolver, os professores ficam como orientadores. A nossa realidade a gente sabe que é bem diferente no Brasil, e já gostaria de agradecer por essa abertura de parceria com a Color Mac. O Unisalesiano, a gente pensa muito no aluno, o que vai acontecer enquanto ele está aqui, enquanto aluno, e depois inseri-lo no mercado de trabalho. Com toda essa sua experiência, e aqui na Color Mac sendo diretor industrial, o que o senhor tem observado nos últimos anos? Qual a maior dificuldade que esse professor... Porque ele sai da universidade formado. Qual a maior dificuldade quando ele chega na indústria? Eu vejo o seguinte, normalmente, quando ele já entra na indústria, a maioria deles já começam nos estágios, né, ou programas de trainee que algumas empresas têm, mas a questão maior é a adaptação à rotina, né, porque existe uma rotina dentro de uma indústria. Às vezes o aluno sai com uma falsa ilusão que ele vai chegar lá e vai revolucionar, né. Então, primeiro, ele tem que ter a tranquilidade de se ambientar. Existe uma cultura dentro de uma empresa. Qualquer empresa, aqui na universidade, existe uma cultura. Eu costumo dizer, como um professor meu de filosofia fala, nós somos seres emocionais que temos razão, não o contrário. Então, a emoção dentro do ser humano, sobre a vontade, a garra, e como ele fala, se é uma coisa que não mudou nessa história toda, né, são nossos sentimentos, nossas emoções. O nosso medo, o nosso amor, nossa alegria e tal, é o mesmo do homem da caverna lá. O sofrimento é o mesmo. Exatamente. Né? Então, isso tudo, quando ele entra numa empresa, ele tem que entender essa cultura também, tem que participar, ser uma pessoa participativa. Por quê? A gente sempre premia na escola o individualismo. Melhor nota, o melhor aluno, né, o melhor isso, o melhor aquilo. E quando chega na indústria, a gente quer time, quer partilhamento, quer competição. Eu brinco até, às vezes, no meu curso lá que eu dava, né? Algum professor dá uma média para um trabalho em equipe, uma média alta, não, uma média que vale ponto. Normalmente um trabalho em equipe conta para 1 ou 2 pontinhos na nota também, né? E nós temos que estimular esse espírito de coletividade dentro da empresa. Nós somos um coletivo, né? E essa soma dá muito resultado. Porque senão o sistema ele expurga as pessoas naturalmente, né? Então essa parte, além de toda a formação que ele leva lá para dentro, às vezes essa barreira impede ele de evoluir, porque a inteligência emocional dele não está preparada para aquilo. Ainda mais no mundo tecnológico que nós temos hoje, que nós temos os autistas digitais aí por aí, né, que são muito focados, e numa empresa, numa indústria como a nossa, ainda a interação é muito forte. Então, essa formação é importante, né? Trabalhar esse lado também comportamental dos profissionais, né? Como eu comentava, né? Eu disse, a pessoa, a motivação não é tudo. Ela tem que ter disciplina, né? Tem que ter responsabilidade para assumir aquilo que faz. Então, isso tudo é importante na formação de um profissional. E a universidade deve trabalhar bastante esse lado também. É achar esse equilíbrio entre o conhecimento, a formação, né, e a parte do comportamento das pessoas. Né? Trabalhar essa emoção das pessoas para interagir. Que na indústria a gente quer partilhar, conversar, trocar ideias e assim vai, né? Trabalhamos juntos. E se esse ser humano vai para lá e não tem essa formação? Desde pequenininho a gente ensina eles a serem individualistas, né? Jardim de infância, o melhor aluno da classe. Então, cria esse clima de competição, que até um certo ponto ela é saudável. Sim. Mas chega um certo ponto que é prejudicial, tanto à organização como ao indivíduo, ao aluno, né? Então, eu penso nisso, né? A formação de um ser humano, de um profissional completo. A socialização, então, da profissionalização dentro de uma empresa, ela é fundamental. Totalmente, professor. Porque sem isso, né, é até difícil das pessoas se relacionarem lá dentro, né? E com esse espírito, que eu digo espírito mesmo de partilhamento, de doação, né? Não para mim, só para tu, né? Para eu só, realmente a empresa ganha muito com isso. Porque aí o conhecimento é exponencial daí, né? Então facilita
tudo dentro de uma organização, né? Então, o clima, a cultura, eles vão entender isso. Tanto é que agora a gente está tentando aqui nós vamos implantar na Colormac uma integração um pouco diferente do que você tem hoje, do que onde só para as regras da empresa, o banheiro, etc. Mas sim a atitude deles dentro da empresa, como devem agir, né? Que interessante. Então, é uma visão que tem que ter. Necessário. E uma empresa hoje realmente são pessoas, né? Máquina e equipamento a gente compra. E eles participam, digamos assim, porque quem está de fora da indústria, eu sou professor, eu não trabalho na indústria, mas eu imagino assim, o funcionário da empresa, ele de alguma maneira colabora com relação, por exemplo, a empresa quer lançar uma linha de eletrodomésticos ou um eletrodoméstico e tal. O funcionário tem alguma participação nisso? Não, sem dúvida. A gente tem várias formas de estimulá-los, né? Quando a gente fala em melhoria contínua, dentro do Lean Manufacturing, é que todos os funcionários devem participar do programa, né? Certo. E dar ideias, de ver. E a empresa, no caso, a Colormac também é muito aberta para isso. Até nós temos um programa lá de ideias que as pessoas podem contribuir também, só, né? O tempo todo. Não tem, isso aí é estimulado, né? Uhum. Se alguém teve uma sacada, desde um simples processo, né? Que eu sempre brinco com o pessoal, Deus e o diabo moram no detalhe, né? Então, se você percebe o detalhe de uma forma positiva, mudar uma posição de uma peça, alguma coisa que contribua, tudo isso é válido. Então, esse é o espírito do Lean que a gente chama, né? Sim. É cuidar do detalhe. Tanto é que na outra empresa que eu trabalhava, nós tínhamos não 5S, eram 6S. Nossa. Porque o último S, em japonês, por coincidência, começa com S, que chama-se capricho, né? É cuidar do detalhe. Então, lá meus líderes lá de fábrica, eles tinham um aquário para cuidar. Então, toda semana, um líder cuidava do aquário. Então, a missão dele era manter aquele número de peixinhos, a água limpa e tal, e assim funcionava, né? Porque é um exercício Lean, né? Então, o cuidado, é saber cuidar daquilo. Então, é um exercício. Os líderes da fábrica que cuidavam do aquário. Então, eles se revezavam, tinha o procedimento, como todo o bom Lean que a gente tem, né? A padronização, ver a água, a temperatura da água, portanto, de ração, não sei o que, estava lá o checklist. Eles tinham que passar, que é o que nós chamamos da disciplina, né? Sim. É seguir o padrão. O padrão pode ser mudado a qualquer momento, mas se ele existe, tem que seguir, né? Então, se dá a ideia, muda o seu padrão, aceita e vai em frente. Então, essa é a ideia. Então, as pessoas têm que interagir muito na organização nesse sentido, né? E essa é uma questão que precisa ser trabalhada. E como é que a indústria tem visto, né, o aluno, o produto, né? Como é que essa indústria tem visto esse produto quando chega no mercado? Bom, nós, por exemplo, nós sempre estamos muito abertos a receber talentos, potencial. Eu sempre digo para o pessoal, né? Primeiro, contrate a pessoa, que é o profissional, né? Você ou forma, ou ele já vem com a bagagem para se desenvolver, né? Então, a visão é sempre essa, né? E isso a indústria tem que ver, deve ver sempre com bons olhos os profissionais, porque não tem outra forma. É esse produto que vai para a indústria, que é o nosso futuro, que tem que ser desenvolvido. Todas as empresas sempre têm na sua missão, visão, uma perenidade. E só com pessoas preparadas, desenvolvidas, e é essa juventude, esses profissionais que vêm da universidade, que vão ser o futuro das organizações, né? Mas você usa aquela lei também, né? Que de cada 10 que vão entrar, 2 ou 3 vão se destacar, que é normal. Eu sempre digo, em empresas nós temos 3 tipos de profissionais, A, B e C, né? O A são aqueles fora da caixinha, que você pensa perto deles e saem fazendo, né? São criativos, que estão sempre olhando a ansiedade de fazer as coisas. O B são os bonzinhos, que chega na hora, faz tudo o que você pede, que é a grande massa das organizações, né? O C, eu sempre digo, ele está no lugar errado. Não é a vocação dele estar na empresa, nem devia estar. Porque ele sofrendo e a empresa também, porque não dá o resultado, porque não consegue entregar. Então, a grande massa é o B, que são a maioria, né, os bonzinhos que eu chamo. Os bonzinhos. E o que você pede, ele faz, ele te entrega e tal, mas é aquilo, né? É o meio campo. Então, é difícil você ter um time que tenha 11 Cristiano Ronaldo, 11 Messi. Então, tem que ter aquele time que vai ter 1 ou 2 ou 3 que vão
fazer a diferença. Isso é normal, é natural. Eu sempre brinco para os alunos, você vai escolher o que você vai ser, né? Ou vai ser os 3, ou vai ser os 7 claro. que vão trabalhar para os 3. Né? Então, é dentro dessa linha. Isso é uma coisa natural também, né? Nessa linha do grupo C, na sua fala, o senhor disse algo muito interessante. O grupo C é aquele profissional que ele não sabe ainda o que ele quer. De repente, ele pode ser muito bom em algo, mas ele mesmo ainda não descobriu. E aí a gente sabe que tem muitos fatores envolvidos e, de repente, nem são fatores técnicos, mas aí a gente sabe que pode ser fatores emocionais, falta de autoconfiança. Como a gente sabe que muitos alunos irão assistir o nosso podcast, qual a dica, com toda a sua experiência de indústria, já contratou muitas pessoas, né, de algumas gerações, né, 30 anos já na indústria, qual seria a dica para esse aluno, se ele está em um lugar que ele não está feliz, né, de repente ele não se encontrou, como que ele poderia buscar o seu caminho? Esse é o grande desafio, né? Muito desafiador. A gente chegar para um menino e dizer, qual é a tua vocação? O que você gosta? O que te faz bem? O que te dá prazer? Que você começa a fazer e o tempo passa e você não vê. Né? Isso mesmo muito, sem ganhar, né? Mesmo sem ganhar, Então, é difícil, é muito complicado, né? Eu tenho filhos, né? Tenho 2 filhos, os 2 já não moram aqui, mas no Brasil, que também passamos por isso, né? Qual é a tua vocação, né? E buscar isso tudo, né? Não é fácil, mas é um trabalho de observação que talvez as escolas, desde do primário e tal, porque você vai para tem pessoas que são gênios, mas não se adaptam ao modelo de ensino que existe, Sim. que é um ensino padronizado, uma caixinha. Às vezes o cara é muito criativo para certas coisas, mas outras disciplinas... O gênio no lugar errado. Exatamente. Falou tudo, Hércules. Então, nessa fase que era importante, né, os professores, as escolas, ser bons observadores e auxiliar que eles comecem a treinar o caminho, né? Mas é o que eu falo muitas vezes para os colegas, né? Que eu sou professor de matemática, física, minha formação é física. Água, por favor, mas que na minha concepção e na minha ação enquanto professor, eu procuro identificar o talento da pessoa. Porque geralmente o sistema educacional formal, ele não vai na direção do talento do aluno, ele vai na direção de resultado. Ele quer que todos tirem uma certa nota e tal. E a busca desse tipo de resultado mata o talento. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que é um ótimo desenhista. Ele odeia matemática, ele não quer saber de matemática. Então, para mim, eu estou feliz com ele. Porque se eu conseguir motivá-lo a trabalhar o desenho, eu estou pouco me preocupando com a matemática, porque a felicidade dele é o desenho. Então, ótimo se ele tiver a oportunidade de desenvolver bem o desenho, não é? Então, é isso, eu acho que muitas vezes o problema, né? Que o mundo, né? Às vezes não dá oportunidade e ele às vezes não consegue perceber essa oportunidade e esse talento que ele tem, não é? Então, se ele está no meio que ele tem essas condições, ele consegue ser feliz, né? Eu imagino o que a gente deve ter de talento desperdiçado por aí, né? Trabalhando Sim. em coisas que porque tem que ter uma subsistência a garantir, tem que ter uma obrigação a fazer. Uhum. Então é um sofrimento de vida, né? Então a estrutura do pensamento dessas pessoas aí, cada vez mais, tem que ser estimulada. Eu acho que a própria universidade e tal tem que trabalhar essas questões também, né? Ter algum programa nesse sentido, que a pessoa realmente vê. Quando a pessoa, a gente está muito tempo em indústria, é perceptível, né? O profissional que você vê que está ali, que o olho dele brilha com o que ele faz, né? Que ele entrega e tal, ele vibra com aquilo, né? E tem aqueles também que são muito esforçados, você vê que eles entregam, né? Mas é que é um esforço muito maior, né? Então, são as habilidades naturais que a vida nos dá, nos concede, e agora... O desafio é esse, é perceber isso aí. Senão fica naquela categoria C, né? E então ele está no lugar errado, né? Então é 2 sofrendo, a empresa que não consegue resultado e ele que não consegue dar, né? Então normalmente quando tem os cortes, que é natural hoje, a gente não pode, o mercado cai, a empresa precisa se adaptar àquela realidade. Então são os primeiros na linha de tiro ali, né? Para sair e tal e seguir a vida, né? Ser devolvido para o mercado, né? Como a gente costuma dizer, né? Mas agora a nossa curiosidade. O que o Robson Azevedo,
né? Nesse momento, aqui em Araçatuba, na Colormac, Perfeito. uma empresa Muito bom. que nós sabemos que é inovadora, porque ela começou lá atrás com aquela tela, né? Quem é novo como eu, jovem como eu, né? De 60 anos, 62 anos, sabe a tela, que era até o nome da empresa, né? Color Visão, né? Nós compramos. E depois o tanquinho. Então, quer dizer, a Colormac sempre foi uma empresa de inovações, né? Então, o que o Robson, nesse momento, está trazendo, alguma novidade aí, queremos saber aí o que... Qual o seu maior o que diferencial tem do de- Robson? O que eu vejo é o seguinte, acrescento só mais uma coisa também. Eu já ia perguntar sobre isso. Nós estamos no período agora da inovação, né? O que mais se fala hoje é inovação. E depois da inovação, virá o quê? hoje eu tô numa eu sempre digo, eu tô sempre numa evolução disruptiva, né? Porque a experiência para mim serve como história, né? E eu sei que as coisas daqui para frente vão ser diferentes, né? Eu tenho que aprender muito. Então eu sou um curioso. Eu leio, eu estudo, eu visito empresas, eu viajo, sempre tenho oportunidade de visitar feiras. E eu sou muito curioso. Isso é uma característica que eu sempre tive. E qual é o meu propósito aqui? É pegar toda essa bagagem, né, envelopar e entregar para a Colormac no sentido de contribuir. Né? Que eu cheguei numa empresa que chegou a ter um certo nível bastante elevado de tecnologia, e eu participei desse programa todo, desse projeto todo, e eu quero trazer isso para a Colormac agora. Né? E eu acredito muito, porque hoje os sócios da Colormac são jovens, tem uma energia muito grande de vontade de crescer, querem avançar, né? Então nós estamos com todo um programa já preparado. Vamos já iniciar com a implantação da ISO 9001. Por que da ISO? Eu sou um fã da ISO porque a ISO organiza uma empresa, ela procedimenta uma empresa, né? Então todo mundo que entra e sai profissional não mudam as coisas no sentido de rotinas, de processos. Então, é uma empresa sólida, ela se torna sólida com os processos dela. Então, a visão que eu tenho é essa. Aí a gente já está trabalhando também a digitalização da empresa. A empresa, há pouco tempo, entrou com o SAP também, que é uma ferramenta muito poderosa para nos ajudar em outros sistemas que a gente tem que trabalhar, tanto na área comercial, com e-commerce, etc., né? A parte de suprimentos. Então, é um sistema que está mais, vamos dizer, adaptado a essa realidade nova do que o sistema antigo, que tanto lá na outra empresa nós tínhamos, como também era SAP, né, a gente implantou lá, e agora aqui nós estamos, fazem acho que 7, 8 meses que foi implantado. Tem todo aquele pós-implantação, né, e que é mudar também a cultura das pessoas, sair de um sistema para o outro, porque o ser humano é impressionante, como gosta, né, não gosta muito de mudança, né, de rotina. Falou de mudança. Prefere a rotina. Já assusta. Então, esse é um negócio que a gente tem que trabalhar muito, né? E como eu falo, por isso que eu fujo da palavra mudança. Eu sempre falo em evolução, nós vamos evoluir, né? Você me perguntou o que vem depois da inovação, né? É pura criatividade, né? Empresas têm que ser criativas para lidar com essa tecnologia, fazer esse casamento com a realidade e transformar isso tudo em produto, em rentabilidade, porque empresa nenhuma vive sem lucro, né? Então tem que rentabilizar aquilo. Desafio, o melhor produto possível que o consumidor queira comprar efetivamente, né? Não o que eu quero vender, mas o que ele quer comprar. Esse produto tem que passar o mais rápido possível pelo processo de manufatura, no menor custo possível, e chegar no consumidor e ele fique feliz com aquilo e queira comprar ele novamente. Né? Então, essa é a rotina que se tem. Né? Porque às vezes o pessoal tem vergonha de falar de lucro, né? Mas o lucro que mantém qualquer... Claro. Aqui a universidade também tem que estar em lucro. Para reinvestir no próprio negócio, né? Porque é lucro, porque não sei o que, a empresa vê lucro. Não, o lucro é importante. Sim. Tudo precisa gerar lucro. Porque você tem que reinvestir no teu negócio para ele continuar crescendo. Aí gera mais emprego, gera mais oportunidade e assim vai, né? Posso chamar essa criatividade que o senhor cita como uma continuidade de todo o conhecimento, um reaproveitamento contínuo do conhecimento? Total, porque hoje nós temos hoje um universo na nossa mão. Hoje um celular, que o que vem mudando a nossa vida é a tecnologia, né? Não são os comportamentos sociais, é a tecnologia que vem levando nós. Hoje qualquer um tem um celular na mão, né?
ele é mais potente do que o computador da NASA que levou o primeiro homem à Lua. Celular simples, né? Ele entra ali, ele está o mundo na mão. Entra no Google, ele pesquisa o que ele quiser, né? Então, a informação está toda ali. É como se falou, como transformar isso realmente em conhecimento e aplicável. Aí que está a criatividade. Então, essa gurizada aí, a gente tem que observar bem, porque são muito criativos, são muito rápidos, né? Hoje, desde criança, a pessoa já está operando, já nasce com essa tendência, com essa habilidade de lidar com um celular, né? Você vê, criança de 2, 3 anos aí operando ali como ninguém, né? Então, essa questão é importante. Por isso vem usar isso tudo, juntar, envelopar e ser criativo para começar a fazer a diferença para as coisas, né? Hoje, você vê a parte de tecnologia, né? Hoje, a maior demanda profissional é na área de sistemas, né? Criar um sistema que faça isso, né? E assim vai. E tudo vai se... A outra coisa importante, que tudo é disruptivo, né? Nós vamos rompendo com uma série de coisas o tempo todo. Tem exemplos que a gente já costuma dizer, né? Uberizar, né, certas atividades, né? Então, um software mudou o comportamento de toda uma categoria de táxi, por exemplo, né? Foi. E assim vai. Compra pela internet. Que antes a gente tinha um receio, né? Sim. Hoje essa geração aí não tem receio nenhum, e nem nós mais, né? Vamos na loja, olhamos e vamos na internet e compramos, né? Que a gente ainda tem essa questão de olhar. Mas essa juventude e tal, então essa relação de loja física e tal, isso aí cada dia vai reduzindo, né? Sim. Tanto é que nos Estados Unidos, shopping centers de grandes centros já estão fechando, né? Então, ou você tem um shopping a nível de lazer, de passear, normalmente nas autoestradas, outlets e tal, ou o pessoal compra tudo pela internet, né? Então, não tem mais esse pudor de fazer a compra, o medo de fazer a compra. Mudou-se o comportamento. Então, essa criatividade, essa sacada que se tem, né? Então, tudo isso é importante. Então, a busca desse tipo de pessoa, de profissional, que sejam criativo nesse sentido, né? Então, eu já aproveito um gancho e talvez um desafio possível de pensarmos, da gente fazer uma espécie de uma competição de um hackathon, onde vocês tragam um desafio, nós juntamos os alunos de engenharia, de administração, e fazemos aí uns 3 dias de um momento, né, de uma competição, um hackathon nesse formato, talvez com impressora 3D e tal, né? Sim. E aí a criatividade vai ter que aparecer, né? Vão ter que encontrar a solução. Não é? Encontrar a solução. Porque não criar um novo tanquinho, né? Sim. Então, Olha só que né? desafio. por que não, né? Então, isso tudo é desafio. Não, isso dá para fazer sim. Vamos com fazer certeza. isso? Podemos fazer, não tem dúvida. Eu já vou acionar o RH lá para a gente começar a conversar rapidamente sobre isso e como viabilizar isso na empresa com a universidade. Nossa, muito né? legal. Que seria muito bacana, é um desafio bacana, de repente. E aí que tá, a criatividade, né? Juntar toda a informação que tem sobre isso e apresentar algo diferente. Porque hoje, né, eu falo enquanto professor e eu sou muito apaixonado pela tecnologia, mas alguns anos atrás eu descobri uma coisa terrível. Uma coisa terrível mesmo para mim, enquanto um grande apaixonado, né, e até usuário da tecnologia e também como professor. Que por detrás da tecnologia tem um ser humano, não é? Então, é claro, a tecnologia é uma coisa gostosa, né? Porque é um brinquedo gostoso, né? Mas por detrás do brinquedo tem alguém manipulando o brinquedo. Ou seja, a tecnologia ela é legal, né? Mas desde que você tenha aquela compreensão do fazer, né? E gostar do fazer, né? Então, eu sei que o senhor não vai nos revelar, porque, né, aí tem segredos industriais, talvez, né? Mas fala alguma coisa para nós, alguma tecnologia, digamos assim, diferente, que vocês possam estar pensando em relação a alguns concorrentes, porque é instigante, né? Você com toda essa sua bagagem, a sua experiência,
falava para nós antes da gente estar aqui sobre uma feira lá na Alemanha, em Hannover e tal. Então imagino que a sua cabeça deva ver muita tecnologia, né? E alguma coisa disso aí vai chegar na Colormac e tal. Conta para nós um pouco. E o que nós podemos contribuir, já adiantando, né? O que nós podemos contribuir? É bacana essa pergunta, porque quando você vai visitar as feiras, o importante, muitas vezes não é o que se vê, é a mente que se abre. Ah, sim. Entendeu? Fantástico. Então, você abre o teu horizonte para pensar diferente. Às vezes, coisas que você faz desse jeito, e aquilo lá te estimulou, né? Eu sempre costumava, quando viajava, levar pelo menos 2 engenheiros comigo. Para que de repente uma tecnologia daquela com uma empresa 100 pessoas lá, sem nenhum colaborador, como eu visitei da Siemens, que fazia placas, isso é um sonho muito lá para frente, né? É muita tecnologia envolvida e muito investimento que eles fizeram ali, né? Então, mas aquilo é uma ideia. Olha, sabe que já tem uma indústria que trabalha 100 pessoas, sem nenhum. Então, que processo eu posso ir melhorando, que eu possa ir ganhando produtividade, né? Eliminando aquela rotina também, porque também tem essa questão da repetibilidade, a questão de ler, etc., que a gente olha, então tudo que é repetitivo e rotineiro, né? Então você evoluir nisso também. Então tem uma série de coisas que a gente vai pensando nisso, né? E são oportunidades. E quanto a produto, nós sempre estamos conectados na concorrência, ver o que eles estão fazendo, que não é feio copiar, né? Se ele já foi até lá, se eu puder partir dali para frente, é melhor do que fazer o caminho todo, né? É o que os chineses sempre fizeram, né? Eles simplesmente copiaram, né? E até tem um exemplo muito típico aqui do Brasil, quando a Embraer montou a fábrica de aviões na China. Os chineses montaram do outro lado da rua uma fábrica de aviões também, né? Nossa. E simplesmente eles hoje produzem os próprios aviões. Que coisa, hein? Se olhar, é a cara do Embraer nosso, né? Praticamente, né? Então, e a Embraer não está mais na China, né? Produzindo avião, e os chineses estão produzindo aviões, né? Olha só. Então, eles não têm... Até eu falava, às vezes, um cliente nosso, né? Um fornecedor nosso da China lá, e disse, pô, mas vocês, esse negócio de copiar, como é que vocês veem as coisas, né? Esse negócio de royalties, não tem problema. Se vocês quiserem royalties, nós vamos cobrar royalties da pólvora que nós inventamos, da massa que nós inventamos. Vocês usaram no mundo todo isso, né? Então foi uma brincadeira que ele fez, né? Então, não tem problema. A gente olha aqui, copia ou evolui, né? Hoje eles já estão em outro estágio, já em termos tecnológicos, né? Que é impressionante, né? Hoje, olhando assim, da minha forma, talvez não tão profunda, mas a China está muito evoluída em tecnologia, né? Muito evoluída. Essa parte de e-commerce deles é fantástica, como funciona. Então, tem outro lado, eles não têm restrição nenhuma de LGPD, né? Sim. Não tem problema nenhum com essa questão de controle social. Tudo isso está na mão do governo, né? Então, eles conseguem fazer todas as operações. Eles têm um combo de software chamado WeChat, que tudo é feito ali dentro. Você compra, você fatura, você paga, faz tudo ali dentro, né? E tudo isso o governo com certeza tem acesso a isso tudo, né? Nossa. Então o negócio, mas é tudo muito rápido, muito dinâmico. É outra realidade, né? Outra realidade. É outra realidade. Não dá nem para comparar. Então é impressionante. A China parece não outro mundo, parece outro planeta, né? Quando você vai lá, né? É impressionante a velocidade com que eles evoluíram, né? É evidente que isso tudo não é de graça, vai ter os seus custos, já está tendo, né? E assim vai, né? Mas eles continuam sem medo dessa evolução. Totalmente. Eles não têm pudor nenhum de evoluir, né? Então, as melhores universidades hoje no mundo, que estão entre as 100, no mínimo, a China tem umas 10 ou 15 lá, né? Então, eles investem muito, eles trazem muita mão de obra, eles importam muita mão de obra. Teve uma empresa de carro, como exemplo, ele foi lá e contratou todos os engenheiros, todos não, uma boa parte dos engenheiros aposentados da BMW para vir fazer o carro igual da BMW na China. Nossa. E fizeram. Nossa, né? Que sacada, né? Então eles foram lá, na Alemanha, os aposentados, quem são, vão buscar e traz e fazem um projeto. Eu quero fazer o que você via de defeito lá? Então, muda aqui. Eu te dou autonomia para mudar. Total. E assim que eles operam, né? Então eles importaram muita tecnologia, muita informação. E as empresas que levam para lá, por exemplo, a parte de telefone celular. Então, praticamente a Apple, todas elas são produzidas muito em partes na China, né?
E eles saíram com as linhas deles, o Xiaomi, Huawei. Então, são telefones tão poderosos, tão bons quanto os americanos, etc. Né? Então, eles não têm muito essa parte. E o número de engenheiros que eles formam é uma coisa assim, absurda, né? Quem acompanha isso aí, né? Eu acho que um dos principais pontos que eu vejo no chinês é ele não tem medo de produzir, ele não tem medo de inventar. Né? Ele não tem medo de criar coisas que seja ridícula. Ele não tem medo de errar. Não tem medo de errar. Quebrar a cara, ele não tem, né? Ele vai. Lá tem um perfil cultural que é dentro dessa linha, né? Sim. O chinês, culturalmente, é bom de lidar com eles, né? Eles são bastante humildes, né? Assim, no trato, né? Mas querem oportunidades, né? Então eles não têm medo de se expor, de fazer, de se expor dentro do negócio mesmo. Eles fazem qualquer coisa, o que é que faz tomar, que eu faço, tipo, e assim vai, né? Então são empresas gigantes, né? Eu visitei uma empresa lá que tinha 30 mil funcionários só numa área, né? Então você andava de carro dentro dela, né? Ela produzia 100 mil micro-ondas por dia. Nossa. Então, coisa de louco, né? Porque hoje 90% do micro-ondas do mundo é produzido na China, né? Então, essa empresa produzia com várias marcas e tal. Então, é uma coisa impressionante lá. Mas tudo é estímulo para a gente aqui, vir para cá, olhar isso, tirar o que tem de bom, né? E buscar adaptar e pensar diferente, né? Sim. O que a indústria espera hoje dos profissionais do futuro? Pois é, essa é uma pergunta bem legal, porque existe uma dinâmica hoje cada vez maior de disruptura de atividades, né? Então o cara começa hoje numa atividade, daqui a pouco está em outra, etc, né? É criatividade. O cara que for criativo, tiver essa vontade e fazer aquilo que ele tem paixão e se relaciona bem com essa questão de circular dentro dessas tecnologias todas, é o cara que precisa, né? É um cara que vai entregar, né? Hoje a empresa quer entrega, quer talentos que entreguem, né? Que façam diferente. Por exemplo, eu gosto de contratar pessoas que sabem muito mais que eu, porque eu tenho que aprender, né? Se eu contratar pessoas que têm o meu conhecimento ou mais baixo, eu não vou evoluir. Então eu gosto de trazer gente que um especialista conhece muito mais, né, do que eu. Então essa é a ideia, né? Aí você cresce junto também, te estimula a avançar, né? Sim. E eu provoco muito meu time nesse sentido, né? Que a gente tem que estar aprendendo. E outra coisa é ter uma visão generalista de muita coisa, da vida, né? Então leia romance, leia novela, então veja um pouco de tudo. Não fique bitolado só em alguma coisa, né? Que daí você vai abrindo teus horizontes, que a criatividade não vem do nosso negócio. Exatamente. Vem de outras ideias, né? Então, às vezes eu gosto de evitar, por exemplo, meu pessoal, eu normalmente da engenharia eu levava no salão do automóvel. O que tem a ver com fogão e geladeira? Pô, ali é um celeiro de ideias, né? Nossa. Tendência e tal. Então vamos visitar o salão do automóveis, vamos olhar e tal. Pô, mas o cara lá visitando é de linha branca, tem tudo a ver, né? Eu tinha uma designer na minha fábrica lá que ela ia na Fashion Week, né? Porque aquilo é estímulo, né? E não é, né? Entendeu? Aí provoca a criatividade dela, o inconsciente dela fica a todo vapor, né? Então essa é a ideia. E os alunos também a ideia é estimular esse sentido, né? Por exemplo, comunicação. É difícil as pessoas hoje terem essa habilidade de comunicação, né? Ainda mais com essa questão monossilábica que a gente se comunica via mensagem e tal, coisinha rápida e tal, né? Então, no passado eu cheguei a fazer para os meus líderes um curso de teatro, para eles poderem se comunicar, se expressar, né? Passar a emoção para o time deles, né? Então nós fizemos uma semana com um professor lá em São Carlos, um diretor de teatro. Eu passei o desafio para ele. Eu quero que esse pessoal seja um bom de comunicação, né? Que saibam falar para o time, consigam passar a informação, né? Contagiar. Então fizemos um curso de teatro para trabalhar o comportamento do cara, né? Sim. Então essa é a ideia. Isso você vai formando um profissional completo. Perfeito. Não adianta o cara ser bom e tal, ele não consegue vender um produto dele, não consegue passar uma ideia, né? Então o cara tem que ser
mais articulado. E tem que desenvolver, às vezes, né? Tem gente que é nato, gosta de falar, é falador, né? Então, a gente tem, né? Alunos e tal que, pô, gosta de fazer discurso, pá. Mas tem uns que são tímidos. Você bota ele na frente e lá ele treme, né? Não sabe pôr a mão, etc. E assim também a liderança de fábrica, não preparam eles para isso. E você vê que é comportamento também. Então, esse profissional, o ideal, né? Ter uma aproximação com esse equilíbrio todo, conhecimento tecnológico, comportamental, atitude, é esse o modelo que se espera, né? É um cara de sucesso daí, né? Que interessante essa sua sensibilidade de perceber que o gestor daquele departamento, né, daquele setor, não sabia lidar com conversar. E a gente sabe também que nós temos muitos alunos que são líderes na indústria. Qual o recado que o senhor poderia deixar para eles? Como que ele, a partir de assistir o nosso podcast, como que ele vai começar a olhar para o seu time? Porque a gente sabe que na indústria a cobrança é absurda. A mudança, assim, é muito rápido. Então, tem muitas entregas. Como, nessa rotina muito rápida da indústria, como olhar para o seu colaborador como uma pessoa? Uhum. A cobrança é o estado natural do negócio, né? Todo negócio, todo mundo é muito cobrado, né? O tempo todo. O tempo todo. É resultado, é isso, é faturamento, é fechamento, etc. Tudo isso é cobrado, né? Natural. Deixar um recado para esse profissional que quer entrar essa gurizada. Primeiro, ser uma pessoa que procure ser disciplinado com o que faz, seja o que ele faça, né? Porque toda empresa quer pessoas que realmente se comprometam e realizem. Disciplina, né? Uhum. Às vezes o cara pode não ser um Pelé, mas o cara é um bom jogador. Que toca a bola, corre, se posiciona. Mas não quer dizer que só porque ele não é um Pelé, um Messi e tal, que ele não é importante. É importantíssimo. Mas ele tem que ter essa atitude, né? Olhar os detalhes, cuidar dos detalhes da sua vida, né? Procurar ter essa visão de comportamento, de atitude, né? Buscar espaços vazios, que eu digo, né? Que lá está a oportunidade, né? Sempre tem espaços vazios para você ocupar. Não fique repetindo ali a mesma coisa do outro. Aonde tem um cantinho para eu entrar, né? Entrar nesses espaços, né? Aonde tem oportunidade. Para isso você tem que estar ligado. Fantástico. Conversando com o professor, olhando isso, olhando aquilo, lendo, vendo um vídeo. Então tem que buscar isso. Então ele tem que ser curioso, disciplinado, né? E ter o compromisso com as pessoas, né? Ter compromisso com o seu semelhante. Ter essa visão que ele não vive no mundo sozinho, né? Ele precisa também desse reconhecimento. Que os outros reconheçam ele como profissional e ele entregue isso também para a sociedade, para a família, para os amigos, que ele tem essa responsabilidade. É duro de construir isso tudo, né? Não é fácil. Mas existem pessoas assim, felizmente, que têm essa sensibilidade e percepção desse conjunto de atitudes para ser um bom profissional no meio. Autoestima de Maslow. Total. Total. Olha, eu vou fazer não quero fazer o papel, eu não vou fazer o papel daquele que corta a criatividade. Estamos caminhando para o final, muito triste. Mas isso poderia se chamar a hora da criatividade, né? Porque nós estamos há uma hora conversando. Passou muito rápido. E a minha cabeça já foi para cá, já foi para lá. E o mais triste é que a gente tem que terminar, né? Porque o seu Robson tem um compromisso. Aí que tá, nós não vamos terminar. Essa é a primeira parte. Ai, maravilhoso! Adorei! Já fica o convite para voltar. Parte 2 do podcast. Adorei! Mas eu vou cobrar essa nossa parceria para fazer esse desafio aí. Ótimo. E nós Como é que você chama o programa? É um hackathon, é um desafio, né? É um desafio, o pessoal hoje chama bastante de hackathon, mas pode ter... Na verdade, pode ter outros nomes também, né? Bem assim, é colocado um desafio, né, para o aluno. Por exemplo, estamos com um problema na injetora. Aí os alunos precisam pensar em soluções rápidas e trabalhar em time. Ou por exemplo, um novo modelo de um produto e tal. De um produto e tal, né? Enfim, né? Isso aí... Que é bacana. Né? Uma nova funcionalidade naquele produto. Reaproveitamento. Sim, realmente. Né?
E aí depois nós vamos fazer uma mini Color Mark aqui dentro. Olha, que maravilhoso. Vai ser uma... Que legal. Não, porque eu já imagino no espaço físico. Estou adorando. Nós temos espaço físico para construir uma mini indústria. Fantástico. Nossa, que legal, seria hein? interessante uma espécie de um simulador, né? Um emulador de um processo industrial. Olha, bacana. Né? Seria interessante, Bacana. porque braço robótico, esteira, né? A esteira, braço robótico, e toda a Impressora parte... 3D. E toda a parte administrativa por Claro. detrás disso, né? Bacana, isso é fantástico. movimento. Gestão de projetos, Não né, Sim, Hércules? sim. Isso é importantíssimo. Né? Olha, então está firmado nesse podcast a parceria. Sim. Legal. E o convite. Nós já agradecemos mais uma vez, né, bom, eu estou chamando de Robson, né? Fica à vontade, sim. Pô. A intimidade. Sou mais um. Mas ao Robson, a sua grande doação, né, foi uma doação mesmo, a sua disponibilidade de estar nos ensinando e nos abrindo a porta aí para uma coisa tão boa, não é, que é a indústria e que traz benefício para tantas pessoas. Nosso muito obrigado mesmo pela sua presença aqui, e que a gente tem uma continuidade. Foi muito bom, foi muito agradável. Muito legal. Foi muito gostoso. Eu fiquei impressionado, realmente. E o tempo passou muito rápido. Muito rápido mesmo. Nós aprendemos muito com toda a sua experiência. Muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente sabe que a sua agenda é bem apertada. Sim. Seja muito bem-vindo a Araçatuba. Obrigado. Não, eu que agradeço a disposição de vocês também. Eu sempre fui um fã da relação com a universidade, né? Porque aqui é o celeiro nosso, da indústria, né? Então a gente tem que cuidar disso aqui, né? Ajudar, participar, ter mais uma interação. Então, muito obrigado mesmo por estar aqui. Com certeza, agora que você me convidar, é só a gente se programar, eu venho com certeza para mais bate-papos aí. E vamos tocar nossos programinhas aí. Ok. Muito obrigado. Ok, obrigado a todos. Então, obrigado a gente, todos. foi ótimo, né? Obrigado. Merecemos palmas, porque o primeiro foi ótimo. Ótimo, obrigado. Então, e a gente encerra por aqui e esperamos aí realmente um trabalho bastante criativo. Muito obrigado aí a participação de todos aos nossos ouvintes.